Graça e paz, queridos. De novo, irmãos. Graça e paz, queridos. Amém. Bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos nessa manhã. Estamos diante desse Deus Todo-Poderoso. Pode sentar. A diaconisa Isabel falou algo aqui de suma importância. Ela disse que o diabo tem ocupado muitas pessoas. E eu vou mais além. Existe alguma ocupação que o diabo tem permitido e que alguns crentes têm imaginado que é bênção do Senhor. Aí que mora o problema, né? Quando as pessoas não sabem discernir o que é Deus que está dando ou o diabo está oferecendo para ocupar a pessoa e ela não adorar mais a Deus na igreja. E a gente pensa que é vitória, que é conquista, que é bênção, porque isso aí é de nós mesmos, né? A gente vê algo que aparentemente é algo proveitoso para a nossa vida, a gente pensa o quê? Deus está nos dando uma conquista, Deus está nos dando uma vitória. A verdade é essa, mas se você for espiritual e souber discernir as coisas espirituais, porque a Bíblia fala que o homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente falando, então só os espirituais vão conseguir discernir as coisas espirituais. Amém, igreja? Amém. Meu Deus, amém, igreja? Amém. Pergunta para o teu irmão, já acordou, meu irmão? Já acordou? Graças a Deus, né? E aí as pessoas, eu costumo falar como um Faraó, né? Ele estava impedindo de o povo de Deus sair. E aí o Senhor manda todas aquelas pragas para que Faraó fosse tocado, né? E permitisse que o povo saísse, porque eles tinham que adorar a Deus e sair dali do Egito. Mas quando eles saem dali, quando eles chegam lá no deserto, eles encontram-se então no mar fechado, e aí alguém chega lá para Faraó, volta e fala: ó, aquele povo que você deixou sair, eles estão lá agora encurralados, eles não sabem mais para onde vão, estão encurralados. Aí Faraó falou: manda buscá-los. Então às vezes nós, em alguns momentos da nossa vida, a gente se encontra encurralados financeiramente, desempregados, etc e tal, depois de nós já temos a liberdade que Deus nos deu para nós sairmos, amém, igreja? Da mão do Faraó, da mão do opressor, porque o Faraó é opressor, presta atenção no que eu estou falando. Alguém gostando ou não, é o Espírito Santo que vai falar aqui, amém? Amém. E aí o que acontece? O Faraó fala: manda buscar, que eu vou escravizar de novo. Aí oferece alguma coisa para ocupação, que financeiramente, aparentemente é legal, mas que não consegue mais estar na igreja. Aí eu não vejo isso como bênção. Eu vejo isso como uma ocupação, muitas vezes, que o inimigo dá, para aparentemente tentar cumprir ou suprir algumas necessidades, mas que não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Eu nunca temi isso na minha vida, nunca temi na minha vida, mas também nunca me ocupei com o domingo que Deus deu. Sabe por quê? Porque quando eu vim para o Senhor tinha um plano na minha vida, e por consequência disso, eu nunca fiz nada, inclusive até o futebol no dia do domingo eu larguei na minha vida. Mas por quê? Porque eu entendi que lá na frente Deus tinha algo muito maior para a minha vida. Construindo lá, construindo a família, vocês verem aí, igualmente vocês também vão construir. Mas lembrando que primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Eu sempre, Lucas, em alguns momentos, eu sempre falo de você, lá em casa, porque o Lucas hoje está fazendo Uber, aplicativo, até quando o Senhor tiver, porque o Uber também é uma profissão, amém, irmão?
É um trabalho como qualquer outro, amém, igreja? Porém, logicamente, ele tem um desejo de querer alguma coisa melhor para a vida dele. Mas quando eu falo melhor, é no sentido de todos os direitos trabalhistas, etc. e tal. Não é desprezando a função de Uber. Amém, igreja? Mas ele poderia estar trabalhando hoje, que é Uber. E hoje poderia dar um valor maior para ele, mas ele decidiu não fazer isso. Amém? Ele decidiu não fazer isso. Porque você falou uma coisa aqui que eu fico ali, irmãos. Eu não fico só prestando atenção, olhando para o céu. Eu ouço o que as pessoas falam aqui, seja quem for, quem abre tudo, quem ora, eu estou ouvindo. Então isso é importante. Quando a gente pensa, muitas vezes, que o diabo, ela falou uma coisa certa, hoje o diabo está dando ocupação para os crentes demais. Os crentes estão muito ocupados com essa vida, muito preocupados com essa vida, desesperados do que vai acontecer, do que vai fazer. Eles não conseguem entregar, Senhor, entrego nas tuas mãos, porque eu entregando em tuas mãos, certamente o Senhor vai me honrar. Que a Bíblia fala que aqueles que me honram, eu os honrarei. É palavra de Deus. E a tendência, quando você se ocupa demasiadamente com as coisas dessa terra, e você falou bem Salomão, né? Que ninguém foi um homem mais rico, né? Mas no final ele escreve já na sua idade. Eu não quero que depois que vocês fiquem velhos, venha escrever nada. A idade, eu poderia ter feito isso melhor. Eu não quero, eu quero que vocês façam agora. Que vocês tenham discernimento espiritual agora, para que lá na frente não venha sofrer as consequências como Salomão sofreu do seu reinado, do seu filho depois que reinou no lugar dele, permitindo inclusive que mulheres estrangeiras adorassem seus deuses em Israel. Então as pessoas muitas vezes estão se prostrando para Faraó, porque na dificuldade, na necessidade, Faraó manda chamar, irmãos. Amém, igreja? Quando a pessoa está necessitada, está querendo tudo de qualquer jeito, Faraó manda vir, que eu vou oferecer. Mas só uma coisa, eu vou oferecer, mas ela não vai descer para adorar Deus. O rei não vai descer para adorar Deus. Você entendeu? Ok, irmãos? Isso aqui é o último dia, nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias o amor de muitos vai se esfriar. A gente tem que entender. O irmão falou assim, ali eu peguei o pastor falou o quê? Eu estou quieto hoje, porque a minha preocupação é com vocês. A minha inquietude não é por causa de mim. Eu estou bem definido com Deus. A minha vida com Deus está bem definida. Amém? Está muito bem definida, graças a Deus, desde o dia que Deus me chamou. Na minha juventude eu fui muito bem definido com Deus. Eu sei o que eu devo fazer para Ele, os momentos que eu devo adorar, tanto que Deus me deu liberdade para isso. Não é verdade? Então eu sou muito bem definido com isso. Mas a minha preocupação é vocês. Por isso que em alguns momentos é necessário dar uma palavra. E a gente fica inquieto, porque a gente sabe que as pessoas, elas pensam que é vitória, que Deus nunca vai dar uma bênção para ninguém, para aquela pessoa se afastar dele. Preste atenção nisso. Deus nunca vai abençoar a vida de ninguém para aquela pessoa se afastar dele. É o inimigo apresentando aparentemente uma conquista para ocupação. Ok, irmãos? Eu peguei a tua palavra e dei essa palavra aqui. Amém, irmãos? Mais uma vez, graça e paz. Nós estaremos aqui dando continuidade à escola bíblica dominical, no livro, nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos até o capítulo 22 do livro de Apocalipse, ok? Estamos falando sobre o juízo de Deus às nações. Na primeira aula nós falamos sobre a adoração do Cordeiro. Temos a aula, no ano passado, sobre o juízo de Deus às nações, da parte 1, deu para finalizar. Eu não gosto de finalizar nada correndo, porque senão fica sem um entendimento. E hoje nós vamos completar a aula sobre o juízo de Deus às nações. Nós vamos orar primeiro. Senhor, meu Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso,
aquele que vive, aquele que reina para todo o sempre. Nós te agradecemos pelo direito de viver, porque acordar não é um privilégio, não é uma normalidade, mas acordar é um milagre de Deus. Amém. Eu te agradeço quando eu boto meu pé fora da cama, quando eu fico em pé, eu bato meu pé no chão e falo, eu estou de pé. Então eu te agradeço, Deus, pelo fôlego de vida. Amém. Porque o Senhor confiou em nós mais uma vez. Cada vez que tu acorda é Deus confiando em você, confiando que tu vai estar com Ele, que tu vai segui-lo, que tu vai pegar a palavra dEle, que vai confiar nele acima de tudo. E nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor nos deu o direito de acordar com vida, de respirar esse sopro que um dia o Senhor vai requerer de nós. Enquanto estamos com esse fôlego, nós queremos falar da tua palavra, dar instrução da tua palavra, pregar a tua palavra, que esse é o nosso chamado. Fale conosco através do teu estudo e prepare os nossos corações. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então nós estamos falando, nós falamos sobre a referência do cavalo branco, né? Foi o primeiro selo, o cavalo branco, e o seu cavaleiro. Eu disse também, nós vamos ler Apocalipse capítulo 6, 2, por enquanto, só para a gente fazer uma referência da aula anterior, a aula de domingo passado. Quando ele fala aqui, versículo 2, Apocalipse capítulo 6, você está do outro lado, Apocalipse capítulo 6, você está do outro lado, está chegando agora, nós estamos dando uma aula de todo o livro de Apocalipse, até o capítulo 22. Então o versículo 2 diz assim: E olhei, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E aí, no decorrer da aula, eu disse que nós temos a referência desse cavalo branco, seu cavaleiro. Nós temos duas grandes vertentes, por isso que a gente falou, duas grandes correntes de interpretações teológicas, né? A primeira dela é que a número 1, se o mesmo é Jesus, e a número 2, se o mesmo será o anticristo. Nós concluímos na aula, né, que o mesmo será o anticristo, e eu falei pelos seguintes motivos: por que será o anticristo? Né? Por que será o anticristo? Primeiro, que Cristo é quem abre o selo, logo ele não poderia estar preso por ele. Primeira interpretação, ok? Segundo, além disso, os acompanhantes de Cristo são de melhor qualidade do que esse, porque esse cavalo branco, cavaleiro, eles trazem em si, junto, né, fome, peste, guerra, morte, etc. E logicamente não poderia ser nosso Jesus. Então fica claro aqui, só para a gente dar um pouquinho, lembrar da aula passada, portanto, que no primeiro cavaleiro nós temos, eu falei até de tipo assim, um vulto maligno, né, um personagem mais sinistro da história mundial, né? Aí depois eu falei sobre o anticristo, falei uma observação, pedi vocês para colocar a observação, e disse que ele agirá com a eficácia de Satanás. O anticristo agirá com a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Logicamente, volta para cá, aliás, eu não falei isso no domingo passado, que a minha mente, graças a Deus, está muito bem, eu guardo tudo. Alguns milagres, essa parte aqui de poder, sinais, prodígios e mentira, ela não será muito lá com os simples, lá no mundo, ok? Ela vai ser dentro da própria igreja, porque o anticristo ele vai querer o outro, o ímpio já está sob seu domínio, até que prova o contrário, está sob o domínio dele, mas ele tentará fazer tudo isso para a igreja, para o povo de Deus, amém, queridos? Então, para o povo de Deus, através de milagres, prodígios, maravilhas, e a gente tem visto muito disso aí por aí, de enganos,
Eu até acredito que alguns recebem milagre, eu até acredito pela fé, individualmente da própria pessoa, né? Recebe também o milagre, porém, a gente tem visto aí algumas coisas de uma forma muito, né, clara para os nossos olhos, de mentiras, de sinais, de prodígios, etc. Então, ele agirá desta maneira. Nós mandamos de ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Nós não vamos ler aqui porque é a aula passada. Nós falamos também que ele será chamado de homem ideal. O homem ideal. O profeta do mundo. O unificador das nações. Sendo, inclusive, chamado de Messias pelos judeus. Porque eu falei aqui que a igreja já tem o Messias. Nós não aguardamos o Messias, nós aguardamos a segunda volta de Cristo. Amém? Só para você ter um entendimento, nós aguardamos a segunda volta do Messias. Mas nós não aguardamos a primeira vinda dele. E eles ainda aguardam até hoje aqueles judeus que ainda não reconheceram e não confessaram Cristo como Messias, eles aguardam o Messias. Então, nós acreditamos, pelo estudo, né, que ele vai realizar tudo isso aí, inclusive chamado de Messias pelo judeu. Será um grande líder político, porque a política é aquela que domina o universo. Muito antes, né, Nabucodonosor já fazia política, antes de Nabucodonosor, muitos deles, na época dos governadores, na época dos grandes faraós, até mesmo dos reis que Deus colocava, eles faziam política, né? Inclusive as mulheres que Salomão pegou as estrangeiras, muitas delas estrangeiras, e ele pagou por isso, é por causa de aliança política. Então a política não é de hoje não, a política já existe, ó. Amém? A corrupção também. Porque quando mandaram gritar lá, ó, Jesus ou Barrabás, os religiosos que queriam ver Jesus preso, morto, porque estava prejudicando a vida dos religiosos, etc. O que aconteceu? Eles foram lá na multidão e compraram a multidão para gritar Barrabás. A multidão não gritou Barrabás de livre espontânea vontade. Eles compraram, corromperam a multidão para que eles pudessem gritar Barrabás. Ok? Então, política, corrupção, tanto que capítulo 6 de Gênesis, no capítulo 6 já fala da corrupção e a imoralidade e a depravação da humanidade. Amém, igreja? Então, o que acontece? Isso já está na Bíblia. Eu só quero que os irmãos entendam que é o mesmo Espírito que trabalhava lá atrás, trabalha hoje, porque o Espírito ele não morre. Um ser espiritual não morre, é igual uma maldição hereditária. Amém? Morre uma pessoa, mas o Espírito não morre. Então ele começa a vir em outra pessoa, se não for quebrada nada disso, né? Aí ele veio para. Por isso que a pessoa fala, meu pai morreu com câncer, minha mãe morreu com câncer, meu avô morreu com câncer, minha tataravó morreu com câncer, não sei o que morreu com câncer. Eu vou morrer também. Então, você está entendendo isso? O espírito, ele não morre, ele só atua em outra pessoa. Ok? Só isso. Então, o que eu entendo aqui, será um grande político, né? Religioso, tido como salvador do mundo, né? Aquele momento que o mundo vai estar passando, o espírito da gente já está na terra há muitos anos, né? Desde a época de Tessalonicenses, fala que o espírito do anticristo já está na terra. Então ele só muda de personagem. Ok? Morreu uma, como eu falei, morreu Hitler, aí veio outro. Antes de Hitler, entendeu? Chegou até a não posso falar o nome, né? Mas aí, e assim vai chegando em todo mundo, que é o espírito do anticristo. Eles oferecem o quê? Comida, não é verdade? Trabalho, é a política. Entendeu o negócio? E é dessa maneira que eles vão enganando. Aí ele vem como salvador do mundo. Porque as pessoas estão passando dificuldade, vai se apresentar os seus 7 anos, mais os 3 anos e meio, né, da tribulação. Enfim, só que lá no finalzinho ele quebra o quê? Que ele fez aí ele faz um acordo com Jerusalém, com Israel. Aí, ele quebra o acordo e começa a... Já ouviu falar assim, poxa, eu quando namorava, meu namorado era tão legal, mas eu casei, agora ele botou a unha de fora? Quem já ouviu falar isso?
Ou vice-versa também, que as garotas também não é diferente dos homens não, né? Não é verdade? A minha namorada era tão legal, mas quando eu casei, botou o quê? As unhas de fora. Eu acho que não. Eu sei que ninguém gosta disso, mas é um alerta para quem está namorando. Eu estou dando orientação, né? Então, vai vendo todos os defeitos, todas as histórias agora. Eu não quero entrar nisso não, porque deveria ter um impulso de noivado aqui para a gente dar uma palavra. Eu estou com vontade de fazer. Entendeu? E logo agora, porque depois o casamento, né? É de Deus, né? Então analisa tudo agora, né? Aí bota as unhas de fora, mas eu não sabia que tu era assim. As pessoas falam, eu não sabia que tu era o anticristo. Né? Pô, me deu comida, me deu casa, moradia. Já viu essas entregas das casas, como é que os homens ficam todos felizes? Aparentemente, as pessoas quando vão receber uma alegria, não é uma alegria? Uma alegria, o cara está falando para isso aí, é só uma maneira que eu estou fazendo para segurar esse pessoal. Você entendeu o negócio? Aquela bondade, mas com o coração maldoso, para requerer alguma coisa. E é dessa maneira que vai ser. E depois ele vai, enfim. Então, eu finalizei dizendo que Jesus não pode ser o primeiro cavaleiro do cavalo branco. De Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, definimos que não pode ser, porque ele é descrito em Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 16, pedi para os irmãos lerem, ou eu li, me parece que eu cheguei a ler aqui, como o verbo de Deus que peleja e julga com justiça. Então, o cavaleiro do cavalo branco e seu cavaleiro, melhor dizendo, não é Jesus, é o anticristo, ok? Amém? A aula de hoje, eu estou no capítulo 6 ainda, de Apocalipse, vamos para o versículo, oi? Não, segundo, aí eu vejo o segundo selo, que foi o versículo capítulo 6, versículo 13 e 4, de Apocalipse, né? Não, eu já falei do segundo selo, já falei, eu vou para o terceiro selo, quer que eu faça uma? Quer que eu faça? Não, o cavaleiro vermelho e o seu cavaleiro. O cavalo vermelho, desculpa, o seu cavaleiro, segundo selo, que nós lemos Apocalipse 6, do 3 ao 4. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Eu li até o 5, mas é até o 4. Então, eu disse aqui, que após o arrebatamento da igreja, tá bom, irmãos? Porque nós, quando temos a aula de escatologia, existem também algumas correntes hoje de pensamentos teológicos sobre arrebatamento. Alguns não creem no arrebatamento da maneira que nós, geração profética, cremos, né? Mas eu vou deixar bem claro na aula de escatologia, né? Porque é o que eu aprendi quando eu vim para Cristo até hoje e eu nunca vai mudar esse meu ponto de partida. Eu acredito no arrebatamento da igreja. Amém? Amém. Algumas vertentes já não acredito mais porque é tanta novidade que eu já falei, tem até Bíblia Apocalipse atualizado. Por que tu vai atualizar Apocalipse? Se foi uma visão de Deus que ele deu para João na ilha de Pátimo. Quer dizer, o cara quer atualizar o livro de Apocalipse que o Senhor deu para João escrever. Ele está desfazendo assim a autoridade divina. É um absurdo isso. Eu já peguei a Apocalipse atualizado, são absurdos. Mas é dessa geração aí. É dessas gerações que tem as placas aí na igreja aí. Daí, mais uma vez, o inimigo cegando o entendimento, para que eles não possam, estejam desapercebidos, para que no grande dia do arrebatamento eles fiquem. Entendeu? Tudo aquilo que for verdade na palavra, o inimigo vai cegar o homem e vai trazer novidade. Tudo que for revelação da verdade da palavra, o inimigo vai tentar fazer com que seja uma aparente verdade para dispersar o povo de Deus. Amém? Então, após o arrebatamento da igreja,
Porque a igreja não vai passar pelos últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Amém? Quem quer passar por ela, diga glória a Deus. Então, porque se tiver dúvida, você vai ficar aí. Porque esse é o pensamento teológico da comunidade evangélica e geração profética. Amém? Agora, se quiser, não tem problema nenhum. Porque vai sim alguns ficarem, né? Nem todos vão ficar. E vai ter que dar a sua própria vida para ter a salvação, né? Não é verdade? Vai ter que ser mártir. Porque não aceitar o amor e a graça de Deus, agora vai ser pela dor, pela morte, pelo sangue derramado, que Jesus já derramou por nós, mas a pessoa vai ter que derramar, porque vai ter que confessar Cristo, e o anticristo vai mandar matar todo aquele que adora a Cristo. Então, após o arrebatamento da igreja, vai vir uma manifestação do anticristo, que eu falei, que é o primeiro selo, terá início um período de 7 anos, chamado de grande, fala, grande, só para vocês abrirem a boquinha um bocadinho, fala assim, grande tribulação. Então, na metade dos 7 anos, eu ia perguntar quanto que é metade dos 7 anos, mas aí é brincadeira, né? Que são os 3 anos e meio, inclusive o próprio Cristo, ele habitou no nosso meio, eu acho que 3 anos e meio, né? No seu ministério, né? Ele já estava querendo trazer alguma coisa a respeito disso aqui, tá, gente? Porque no seu ministério foram 3 anos e meio aqui na terra, né? Então o anticristo, depois a grande tribulação, a metade desses 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo revela a sua identidade, conforme eu falei, vai quebrar o concerto, que é uma aliança de paz mundial. Vocês já ouviram falar de paz mundial? Lá no Oriente Médio? Tanto, eu era pequenininho, né? Quer dizer, eu não era nem nascido, já tratado de paz. Sempre no Oriente Médio, etc. E até hoje você vê isso aí, né? Depois ele chega, ele faz uma aliança, traz a paz mundial. Já ouviram falar de paz mundial, irmãos? Já ouviram? Ah. Então, traz a paz mundial, depois ele coloca as unhas de fora. Amém? Tem uns que colocam a unha de fora depois de 10 anos de casado, outros depois de 20 anos, outros depois de 30 anos. Mas a unha já está grande demais também, tem que botar de fora. Né? Mas o anticristo, em 3 anos e meio, vai colocar. Ou o povo pensa que ele estava dando tudo de graça, é isso mesmo? Né? Que ele era o amor e estava dando tudo de graça. É isso? Não é verdade? Depois ele vai requerer. Amém? Depois ele vai requerer. E aí ele quebra a aliança, fazendo cessar todo e qualquer sacrifício, de todas as formas de culto, inclusive adoração ao Senhor. Não pode mais adorar. Nenhuma hora de culto pode ter, porque todos terão que se prostrar diante dele e adorá-lo. E ele quebra tudo isso aí. Bom, falando sobre isso, né? E aí nós entramos na liberação do cavalo vermelho, que eu sou cavaleiro, que representa uma linguagem, primeiro, para tu entender com a linguagem simbólica, né? Uma grande guerra mundial. Nós entendemos que o cavalo vermelho e o seu cavaleiro é o quê? É o quê, irmãos? Uma grande guerra mundial. Aí a gente conclui nessa parte dizendo, a Bíblia fala nação contra nação, reino contra reino, e nós já estamos vendo isso aí. Amém? E agora, o terceiro selo, que é o versículo 5. Inclusive eu me antecipei aqui no versículo 5, do capítulo 6. Diz assim, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro irmão, vem e vê. Olhei, e eis o cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Então este selo aqui, eu não sei se já deu para os irmãos entenderem, mas eu acredito que alguns aqui já tiveram aula aqui de Apocalipse, de escatologia. Você que guardou, você que pega, estuda e guarda, porque, irmãos, tudo que eu ministro foi tudo que eu aprendi. Amém? Tudo que eu falo, eu ouvi e guardei.
graças a Deus. Senão eu ia ter um monte de caderno até o céu. Né? Porque anotar também, depois não pegar suas anotações para ver também, não importa muito não, né? Não é verdade? Mas é interessante você sempre procurar rever tudo isso, porque nós estamos nos últimos dias. Amém? Então, este selo representa uma grande fome. Ok? Uma grande fome. Por que esse selo representa uma grande fome? Porque lá em cima vai ter uma guerra mundial. E por consequência da guerra, por exemplo, Rússia e Ucrânia, que ninguém mais fala. Mas ainda não acabou a guerra. Mas há 2 anos já não acabou a guerra. Não começa a ter a fome. Não começa comida acabar. Não é claro que vai para o Ceasa pegar comida, se o próprio Ceasa está lá no Rio Grande do Sul, que nem uma guerra. Não foi uma guerra no sentido do que aconteceu. Quem olha para lá fala, pô, isso aqui parece que foi realmente uma guerra. Quem está lá, quem vê pela televisão não é, mas vai lá, anda lá que você vai ver. Né? Então, parece uma guerra. Por consequência da guerra, começa a terminar todas as coisas. Então vem a fome. Né? É uma coisa puxando a outra. Então, nós encontramos aqui uma medição cuidadosa de alimentos e medicamentos. O que vai acontecer? Os remédios, para quem gosta de muito remédio, a geladeira tem mais negocinho de número de farmácia do que versículo bíblico. Ou tem porta de geladeira aí que tem número de farmácia de cima até embaixo. Não, na verdade, tem gente que até ainda sabe o número do celular, de todas as farmácias. Verdade, irmão. Mas tu não tem um versículo bíblico para quando tu vai abrir a geladeira ler o versículo bíblico. Não, mas não tem. Porque isso aí o homem está preso a alguma coisa pensando que aquilo pode suprir a sua necessidade. E por esse motivo, esses se aproveitam disso também para que venha trazer o terror e o temor quando faltam as coisas. Que a pessoa não está preparada para isso, porque está presa àquilo. Entendeu o negócio? Então, os medicamentos, os alimentos. Aqui, no capítulo 5, havendo aberto o terceiro selo, versículo 5, ouvi dizer ao terceiro irmão, vem ver, e olhei um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Essa balança na mão, aqui só de uma forma simbólica, representa escassez e necessidade. Você entendeu? Escassez e necessidade. O azeite e o vinho serão poupados. Se você for, e ouvir uma voz no meio dos 4 animais, né? No versículo 6, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E aqui fala, o que significa aqui, o azeite e o vinho? O azeite e o vinho serão poupados. E haverá um grande racionamento de medicamentos, de alimentos. Meu irmão, só um crente que não quer ler Bíblia, que não quer saber de nada, não consegue se despertar diante de uma informação dessa que nós estamos dando para você, irmãos. Porque cada vez mais eu estou lendo, estou estudando, estou me preparando, através da palavra de Deus. Então haverá um grande racionamento. Então a fome será o resultado natural do conflito universal entre as nações. Ok, irmãos? Nós estamos falando do terceiro selo. Agora nós vamos chegar aqui no 4º selo, versículo 7 e versículo 8. Versículo 7, o versículo 8. Diz assim, e havendo aberto o 4º, toda a igreja, o 4º, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê, até o versículo 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele
tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Olha aqui, irmãos. Nós tivemos no mundo da Covid, que é uma praga, e que não morreram porque eu acho que aqui é um terço, né? No caso aqui parece que dá um terço, né? Do povo da terra. Não morreram, mas já foi o prenúncio. Amém? Já foi o prenúncio, não é verdade? Porque praga. Existe país aí, irmão, que a fome é zero, fora do comum. Pessoas que não têm. Quando você chegar na tua casa e falar assim, ó, eu não tenho nada para comer. Quem já falou aqui? Olha direitinho que tu vai encontrar. Mas olha direitinho, abre a geladeira de novo, olha lá de novo, vê se tem algum lugar escondido. Lembra aquele profeta quando falou para a mulher, o que você tem em casa? Ela podia falar, não tem nada, mas ela falou, tem um bocadinho de azeite. Olha a fé dela. Porque um pouquinho de azeite diante de... não era nada, ou não é? Se você tiver um pouco de azeite na tua casa, você vai falar que não tem nada, mas se tu tiver um ovo, você entendeu o negócio? Já pode fazer alguma coisa. Só que nós temos essa tendência. E a mulher, ela foi abençoada e viveu daquilo, pagou suas dívidas daquilo, segundo a Bíblia. Se tu for fazer um estudo, ela não aparece muito, mas ela pagou sua dívida por causa da fé dela. Ela falou, mas eu tenho um bocadinho da seguinte. Entendeu? Quando aquela outra mulher estava levando o único filho já era viúva. E naquela época a viúva era discriminada. E o filho que vinha prover a sua necessidade morre também. Quando Jesus está passando e ela lá, né, com o seu... já para enterrar o seu filho, ele pergunta, mulher, como está? Como vai? Ela poderia falar, como é que tu vai perguntar como é que eu estou? Sou viúva, necessitada, discriminada. Uma viúva naquela geração era totalmente discriminada, não tinha emprego, não tinha nada. E agora eu estou enterrando meu filho único, que poderia suprir as nossas necessidades. Mas ela falou, vai tudo bem. A maneira de você se expressar é a forma que Deus vai te abençoar. Ainda que você possa não ter realmente nada, mas você pode falar assim, daqui a pouco Deus vai suprir a necessidade. Imagina aquele povo lá no deserto, hein? E Elias, hein? É porque você lê Bíblia, porque lê como lê um livro qualquer. Porque se você lesse Bíblia mesmo, pelo relato da Bíblia e cresce na Bíblia, muita coisa você deixaria de falar e reclamar. E como é que tu vai entender que a ave trazia comida e carne e pão para Elias, para alimentar o profeta? Como é que tu vai acreditar nisso? E no deserto aquela multidão, e o maná, e a rocha, que saiu água. Quer dizer, você lê Bíblia, mas você não crê na Bíblia. A verdade é essa. Nós fizemos da Bíblia um livro comum. A Bíblia, ela é de Deus. A Bíblia é homens como nós, comuns, mas foram usados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. E nós lemos assim, porque como é que eu entendo que nós lemos como um livro qualquer? Porque quando a gente passa um momentinho difícil, aspas, a gente se desespera. E a mulher falou, vai tudo bem. Olha como é que nós se expressamos quando você está no pior momento. Pergunta como você, eu tenho até medo de perguntar, eu nem pergunto. Eu tenho medo de dar uma resposta. Entendeu? Aí tu pergunta para o cara, como é que está? Mais ou menos. Eu pergunto mais para mais ou menos para menos. Não? Porque para crente não tem mais ou menos. Para crente é assim, graças a Deus está tudo bem. Isso é linguajar do crente. Porque Deus age de acordo com a tua palavra. Amém? Estão entendendo o negócio? Ou você pensa que eu nunca passei nenhum problema na vida, né?
especial, é diferente de vocês, talvez até mais que vocês, né, irmãos? Que vocês não sabem. Eu não tenho um corpo de diaconal para me acompanhar. Deveria ter, né? Porque eu acho que isso é ministério. Não sei se eu ensinei, se eu não ensinei. Se eu não ensinei, me perdoa. Mas muitas coisas acontecem também. Mas eu falo, deixa eu falar aqui. João, na ilha de Pátmos, ele fez discípulo, tá? E um dos que ele fez discípulo foi Policarpo. Se você não sabe, Policarpo foi discípulo de João. Como é que pode um homem jogado na ilha de Pátmos fez discípulo? Policarpo, aos seus 84 anos de idade, amarraram ele no poste, incendiaram, botaram assim, para incendiar, para tocar fogo ele vivo. Mas antes, falaram assim: você vai negar Cristo. Ele tinha 5 filhos. Ele falou: não nego esse Cristo. Aí mandou ver o primeiro filho, queimaram o filho vivo na frente dele. Segundo, terceiro, quarto filho. E ele não negou. E quando perguntaram a ele se ele ia negar, depois de 5 filhos, ele mandou incendiar mais rápido. E ele falou: aos 84 anos de idade, até aqui Deus sempre foi bondoso comigo. Como eu poderia negar esse Deus que cuidou de mim até essa idade? E é dessa maneira que eu falo. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Amém? Quando nós começamos esse ministério, houve alguns pastores, eu gostaria que tivesse ao vivo, mas bastante, que ofereceram, né, pastor, tal, tem um lá de Caxias, que é chamado Apóstolos. Para mim o apóstolo foi até João Batista, né? Até Paulo, né? Desculpa. Eu botei até Paulo. João, para mim, os apóstolos é até o apóstolo Paulo. Tá bom, irmãos? A gente não vê outros apostolados depois do apóstolo Paulo na Bíblia falando, né? A gente não, enfim, mas tem problema de que as pessoas, às vezes, o ego da nomenclatura, né? É tudo ego, né? Porque tudo isso é ofício. Amém? Amém? Tudo isso é ofício. Nós somos servos do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo, quando começa as suas cartas, ele fala: eu servo do Senhor. Ele não fala: eu apóstolo, né? Mas a gente vê tanta coisa aí acontecendo, e por consequência disso, a gente não tem os estudos que são necessários para a igreja. Nós precisamos ter os estudos necessários para a igreja, porque nós estamos nos últimos dias. E a minha preocupação, justamente, é alertar vocês, cada um de vocês. Porque eu sei que todos vocês têm uma vida, uma família a construir, mas que construa a base dessa família corretamente. Porque aquilo que hoje pode ser uma bênção aparentemente para você, para colaboração, lá na frente, pode aquela mesma coisa fazer com que você venha já não aceitar mais aquilo. Porque todos nós precisamos de um tempo determinado para alguma coisa. Ou não é? Ou não é? Não é verdade? Então, quando eu falo alguma coisa aqui, eu falo por experiência própria. Porque a gente já viveu tudo isso, já passou tudo isso aí. Então, Policarpo disse, aos 84 anos, Deus nunca me fez mal nenhum. Então, João Batista na ilha, João Batista na ilha de Pátmos ainda formou discípulos. Então, só voltando para cá, o capítulo 6, 7, 8 fala do cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Lembrando que todo cavalo aqui tinha sempre o seu cavaleiro. Porque pode ter um cavalo e não ter um cavaleiro, ok? Mas é só para vocês entenderem o motivo do qual. Então, este cavaleiro aqui, de acordo com o que está no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, chama-se morte. Ok? Está no livro aí? Está escrito na Bíblia? Chama-se morte. Sendo seguido pelo inferno. Morte sendo seguido pelo inferno. A palavra inferno, se você for ver no original, significa Hades. Não é isso? Ora, água, dado, Eva, sapato. Tu entendeu o que eu falei da palavra Hades, né? No original. Ou seja,
Inferno igual Hades, Hades igual lugar de tormento ou grande tormento. Lugar de tormento ou grande tormento. O que vai acontecer? Grande parte da população da terra e dos animais sofrerão as consequências da fome. Ok? Grande parte da população da terra e dos animais sofrerão a consequência da fome e da guerra. De acordo com o que nós lemos no capítulo 6, versículos 7 e 8, quarto selo, doenças assoladoras, que a fome vem, né? Então doenças assoladoras, pestes incontroláveis, vão dizimar 25% dos seres viventes. Falou 4, não foi 4, 25%, não? Quarta parte, fala aqui, 25%, não é isso? 25% da população serão dizimadas por consequência da fome e da guerra. Então é esse cavalo amarelo e o seu cavaleiro se chama morte, sendo seguido pelo inferno. Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 6, nós vamos por quinto selo. Apocalipse capítulo 6, nós estamos no capítulo 6, quinto selo. Na próxima aula a gente entra já no capítulo 7, ok? Domingo. Capítulo 6, do 9 ao 11. Do 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram o quê? Mortos. E foram mortos por quê? Por amor da palavra e por amor do testemunho que deram. Olha só, vamos até 11. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, esse quinto selo é o selo dos mártires, ok? Até que se completasse, fosse morto como eles, os mártires, ok? Então, o quinto selo fala dos mártires. Este selo trata dos mártires e diz aqui a Bíblia que pelo testemunho cristão. O que é testemunho cristão? Não, testemunho cristão, eu era ex, agora não sou mais. Isso não é testemunho, isso é besteira. Testemunho é com eficácia. O que é testemunho com eficácia? É na hora que tu passar a sua necessidade, você trazer eficácia no nome do seu Deus e não se prostrar diante das adversidades. Quando Paulo falava que ele dava o testemunho da vida dele, era testemunho quando ele estava preso, acorrentado, sem comida, frio, naufrágio. Isso era o testemunho do Deus dele. Só que hoje, o cara era um cantor do mundo e agora, de aspas, diz que se converteu e o povo de Deus, desculpa, é um povo bobo. Não estou ofendendo ninguém não, tá? O povo que eu falo é que se atrai por qualquer um. Aí eles começam a botar cartazes, aí a igreja enche, a multidão enche, o pastor também faz aquele trabalho de que, né? Eu vou dar 20 mil para o cara, mas eu sei que a igreja vai entrar 60 mil, vou ganhar 40. Porque é um marketing, uma jogada de marketing, ok? Vem aqui porque o salgadinho se converteu, mas ele nunca ficou doce. Está salgadinho até hoje. Cadê o salgadinho? Você fala aqui, cadê o salgadinho? Então, tem que ter testemunho. E aqui fala justamente do testemunho cristão. Os pagarão por suas vidas sob a perseguição do anticristo. Amém? Daqueles que morreram, né? Aí lembra dos que morreram, ó, que foram os mártires, que pregaram, que não se prostraram. Nós estamos vivendo já um bocadinho à toa.
tentando fazer uma perseguição, e não é perseguição aos evangélicos, é uma perseguição aos princípios corretos da palavra de Deus. Porque não é esse negócio de perseguir o evangelho, os evangélicos, eles querem perseguir a palavra. Porque a palavra de Deus é que leva a testemunhar de Deus. Ele quebrando os princípios corretos da palavra, as inversões de valores conseguem ser dominadas, começam a ser dominadas em todas as nações. Amém? Não é difícil você entender isso não. Não é difícil você entender. Lê um bocadinho de Bíblia, pede a orientação à instituição de Deus, que Deus vai te dando capacidade de orientação. Quando for ler Bíblia, não pega a Bíblia para ler igual você lê um livro não. A Bíblia não é um livro normal. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você for ler, o Senhor me dá sabedoria, discernimento daquilo que eu vou ler agora. Ok? É dessa maneira, porque a Bíblia ela é espiritual. E ela é para os espirituais. Se você também ler Bíblia e não for espiritual, você não vai entender nada. Porque a Bíblia se discerne espiritualmente. E ela é para os espirituais. Ok? O homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Pode pegar qualquer homem aí, que não está na palavra de Deus, ele vai ler Bíblia, eu não entendi nada, porque ele é um homem natural. Mas o nascido de novo, amém, igreja? Amém. Ao ler a Bíblia começa a ter revelação, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito Santo testifica o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Filho, ele tem a revelação do Pai. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então aqui, já está fechado aqui, o selo, esse selo trata de quem? Só para vocês falarem. Dos mártires que pelo testemunho cristão pagarão por suas vidas. Não é esse negócio de igreja encher. Hoje alguém dá um testemunho na igreja. Comprei um carro, 48 prestações. Pastor, posso testemunhar? Não. Quando tu pagar esse carneiro, você testemunha. Eu posso dar um testemunho que eu comprei um carro, pai? Não, tu comprou à vista? Se tu comprou à vista, testemunha. Porque Deus te deu condições de comprar um carro à vista. Agora a prestação tu só testemunha quando tu quitar o carneiro. Porque enquanto não pagar o carneiro, o carro não é seu. Não, entendeu? Amém, igreja? É uma brincadeirinha, mas é necessário isso, só para você ver. Não. Então os caras começam a ver, testemunhar, ele mudou, ele não sei o que, eu quero ver o dia a dia dele, esse negócio que mudou aqui no povo. Esse negócio de mudança de povo tem uma coisa, irmão, eu quero ver o dia a dia. O dia a dia que é o testemunho. É o dia a dia, é a vida. É os momentos das adversidades, das dificuldades. Esse é testemunho, é o dia a dia. Amém? E isso aqui, leve a sério isso aqui, irmão. Porque vão pagar com suas vidas. Porque eles falam aqui, ó, por aqueles que já morreram. E por aqueles, os mártires. Então, o sexto selo, o quinto selo, desculpe, serve para os mártires. Agora, uma pergunta clássica que eu gostaria de fazer aqui. Haverá salvação durante a grande tribulação? Uma pergunta clássica. Haverá? Vocês que já estão na igreja, temos aí que nasceu no Evangelho. Eu, graças a Deus, que meus filhos também nasceram no Evangelho. Eu ensinei o caminho, mas tem que se converter. Tem que ter uma vida com Cristo. Amém? Tem esse negócio que não, porque eu sou filho de crente. Não. O título, eu trabalhei, felizmente e infelizmente, no Mar da Gama. Felizmente porque sustentou muito a minha vida, e infelizmente porque ficar ali vendo aquele Vasco lá não era bom igual, mas tudo bem. Né? Infelizmente que quando eu casei me deixou 4 meses sem pagar salário. Aí eu fui fazer greve, porque na época tinha greve, né? Aí mandaram embora. Ficou pior ainda. Todo mundo fez greve e foi mandado embora. Pegando direito, mas se quiser. Hoje muito difícil, meu Deus do céu. Não é que os pais ensinam seus filhos a nascer macho, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Oi? Deve ter algum cavaleiro, algum cavalo com esse coelho aí, não é possível. Uma brincadeira, né? A parte, até porque o dragão também tem vermelho, né? E aí, se a gente for falar aqui, e tem um vermelho que é um preto,
Então, aí faz parte de muita coisa, a fome, das nações, das guerras, e aí, então, vamos parar por aqui, que isso é uma brincadeira. Então, a pergunta clássica, para a igreja que já está, gente que foi ensinado, desde pequenininho já estão aí pensando em casar. Haverá salvação durante a grande tribulação? Agora para vocês, eu estou fazendo uma pergunta clássica. Vamos lá? Antônio, sim, igreja. Quem tem um bocadinho à toa, quem conhece um bocadinho à toa do Apocalipse, quem lê? Porque tem gente que durante a semana toda não pega a Bíblia para ler. Eu vou dizer para você, livro é muito bom, tá, irmão? Mas lê mais Bíblia. Porque a Bíblia tem 66 livros. Tem 66 livros. Se você tivesse um instante, toda essa Bíblia que ela fosse, vamos começar aqui lá no Antigo Testamento, os primeiros livros do Antigo Testamento, né? E depois botar o Antigo, tu ia ter uma estante com 66 livros. A Bíblia é Bíblias. Bíblia significa justamente isso. Uma biblioteca. Porque tem 66 livros. Mas tem crente que não lê Bíblia, irmãos. Eu não vou ficar a vida toda aqui alertando ninguém para ler Bíblia. Você vai esperar ler quando tiver os acontecimentos? É igual quando tem uma história, não, porque Davi matou Golias, e eu na hora, eu também tenho matado Golias, eu vou matar o Golias também na hora da adversidade, não. Mas quando Davi matou Golias, ele já estava preparado. Vai se preparar na hora para matar Golias, que o Golias vai te engolir, né? Não é com esse papo para mim não. Então, a hora que precisar, mata o gigante, mata. Se tu tiver uma vida de santidade, na presença de Deus, conhecimento da palavra, tu vai ser engolido pelo gigante, isso sim. Não é com esse papo não. Isso é historinha. Isso é historinha. Infelizmente eu tenho que falar dessa maneira, porque eu não vou ficar aqui. Não estou aqui para falar a verdade não. Falar a verdade da palavra, isso é historinha. Então a gente tem que estar preparado. Vamos ler Bíblia. Amém? Eu digo sempre, na minha geração que eu fazia visita aos crentes, agora eu faço uma frente aos crentes, não consigo mais fazer visita. Na minha geração era legal que marcava visita, para visita, biscoitinho, café. Os crentes querem oferecer mais nada, aí cadê? Fazia muita visita. Né? Eu tinha uma quarta-feira, eu, o pastor Luiz Fernando, a esposa dele, minha esposa, nós tínhamos uma quarta-feira à tarde fazer visita aos membros. E recebia com alegria. Mas hoje os membros já não recebem com alegria mais. Aí, até na Covid eu não podia visitar, aqueles tinham medo de eu contaminar eles e eles morrerem. Não queria nem visitar do pastor, mas meu Deus do céu. Eu não fui, não porque eu não quis não, mano. Eu fui porque os irmãos estavam com medo de mim. Então, irmão, vamos ler Bíblia. Se desperta. Principalmente esse estudo que eu estou dando para vocês. Se você só for ler o livro de Apocalipse, esse estudo, você não vai entender nada. Amém? Não adianta falar, eu já li os 22 capítulos do livro de Apocalipse. Não vai adiantar nada. De maneira nenhuma. E outra coisa, Deus deixou essa revelação para nós. Imagina a gente com os sinais já estão desapercebidos. Imagina se Deus, pela sua graça e misericórdia, não tivesse dado a revelação desse livro para João, para chegar até nós. Como é que nós estaríamos? Como é que nós estaríamos? Porque agora, um sinalzinho que dá ali, a gente, opa, está na Bíblia. Opa, está no livro de Apocalipse. Amém? Opa! Mas se não tivesse isso, se tendo isso, tendo a Bíblia, tendo o livro aqui, é chamado livro de Apocalipse, aqui é revelação. O livro de Apocalipse é chamado livro de revelação. Já está na Bíblia, Testemunho de Jeová, está lá, revelação, não bota Apocalipse. E é revelação. Se com esse conhecimento o povo está desapercebido, Noé não pregou 120 anos, vai haver um grande dilúvio, e o povo zombava, ria, desapercebido, irmãos. Ou não era? Sodoma e Gomorra do pecado, depravação, da imoralidade. É o que nós estamos vivendo nesse mundo hoje. Depravação de pecado e imoralidade. É só isso. Crescimento de orgias, etc e tal. Infelizmente a gente está vivendo, irmão.
Mas não é infelizmente, eu até tiro essa palavra, porque é Bíblia. Eles querem que isso tudo aconteça como alerta, como despertamento para a nossa vida. Eu poderia parar de falar aqui e não ficar falando isso a vida toda para vocês, mas eu tenho uma igreja, que eu sou pastor, e que eu tenho que dar as orientações da verdadeira palavra de Deus. Amém? Então quando eu estiver aqui em algum momento assim, eu não sou um cara desanimado nem triste, mas eu estou preocupado com vocês. Isso tem me trazido algumas tristezas assim. Porque eu vejo gente que não está nem aí para o evangelho mais, por compromisso de um chamado ministerial. Cadê o diácono, diaconisas? Alguns cumprem o seu papel diaconato aqui na igreja, outros não sabem nem o que é isso. Inclusive eu botei líderes para o corpo diaconato aqui na igreja. Cadê as reuniões? Não é verdade, irmãos? Então, quando eu falo isso, eu fico preocupado com vocês, porque eu estou bem definido com Deus. Eu sou um cara muito bem definido com Deus. Amém, irmãos? Eu me entreguei a minha vida para Ele. Tenho o meu dia a dia. Joguei minha bolinha ontem, inclusive fiz 2 golzinhos lá na universidade ontem. Entendeu? Joguei minha bolinha e jogo. Mas antes de começar, 40 idosos, velho não idosos, tá? Velho, a pessoa acha que velho é trapo. Mas tem gente que gosta de trapo também, né? Aí eles reúnem lá e falam assim: vamos chamar o pastor Antônio Carlos para fazer a oração. Então eu estou no meio de um povo que eu estou dando meu testemunho pessoal. Não é verdade? E eu oro lá, os cateu lá. Agora eu já pedi que eu vou levar minha Bíblia para ler alguns versículos bíblicos antes de tudo lá tem espírita. Tem o neném que me ama, pai de santo, aspa de certo, que santo é pai, né? Mas desde que eu tive pai, né? Santa, a palavra santa é separado, né? Às vezes entende de outra maneira. Tem carnecista, que é o zagueiro lá, o Adilson, e tem todo tipo de pessoas em alguns evangelhos. Acabou o futebol, eles ficam lá, mas o cara veio embora, eu fiz a minha parte, que eu gosto de jogar no futebol, eu fui criado no futebol desde 8 anos de idade. Quando eu comecei a namorar a Sandra, eu falei, tem uma coisinha, tá? Eu gosto de futebol. Se tu tirar futebol de mim, eu nem vou casar contigo mais. Estamos sabendo disso. Porque esse negócio no início é assim, não pode ir pro futebol, meu amor. Eu te amo, meu amor. Aí quando casa, aí começa. Vai pro futebol hoje não! Sei o que? Aí começa com essas bobeiradas de paixão descontrolada. Isso é uma paixão de um descontrole total. Porque quando a pessoa está o dia todo em casa, nem se conversa. Por que quer um dia no futebol para conversar, irmão? Fica o ano todo em casa. É igual dia da mãe, vou almoçar com a mãe, vou fazer festa, não vejo, eu tenho que tirar culto de manhã, porque eu falo, mano, esse irmãozinho quer ver a mamãe. Eu não posso ver a minha, eu vou ver depois, que agora já 31 anos que ela saiu da terra. Mas aí eu tenho que ficar fazendo isso. Mas aí o cara depois não vai nunca mais na casa da mãe. Ele só vai em dia de mãe. Vou dar um tempo. Esses tipos de feriado romano, eles vieram para só, isso aqui, arrancar. De janeiro a dezembro, o calendário romano arranca todo o seu dinheiro de festividade. Ou não é? Janeiro a dezembro. Janeiro a dezembro. Porque sempre tem as festividades. E todas elas gerem o quê? Comércio. Dinheiro. Agora vem dia dos namorados, o cara está meio desempregado, vai ter que se virar para arrumar um presente para a namorada. Para dar um tempo. Pô, ela não entende se ele falar assim, amor, eu por enquanto eu estou desempregado, meu amor. Ela não quer saber disso não. Ela quer saber. Tem umas, olha para cá, quando é o dia do namorado? 12 de junho. Tem umas que arrumam namorado dia 11 de junho. 11 de junho arruma um namorado para poder ganhar o presente dia 12. Pô, aí, se fosse comigo, eu ia falar, só ano que vem. Só ano que vem. E aí já vai estar namorando um ano, entendeu?
Mas não é dessa maneira, irmão. Então essas datas é tudo comércio. É só comércio. Tinha dia de mãe, agora é dia de pai, é dia não sei o quê. Tanto dia, tem dia do cachorro já? Não é possível. Tem dia de tudo agora. Será que a pessoa não consegue entender? Eu estou perto do salário. De janeiro a dezembro, você tira uma percentagem de gastos com isso. Quanto você gastou durante o ano do teu salário, que daria para tu fazer uma outra coisa. E presente para a mãe você pode dar todos os dias. E o maior presente para a tua mãe é o teu amor, o teu carinho. Esse negócio de presente que não ama, que não tem carinho, que não tem respeito, que não tem educação, não interessa. Então eu poderia falar mais coisas aqui, mas eu estou no outro livro aqui. Entendeu? Eu estou no outro livro aqui. Eu, por exemplo, eu não tenho nada na minha mente que me acuse contra a minha mãe enquanto ela esteve viva aqui nessa terra. Nada na minha mente que me acuse como filho. Eu quero crer que eu fui um excelente filho. Graças a Deus por isso. Ok? Então, as minhas irmãs estão assistindo e elas podem falar muito mais do que eu. Então vamos lá, irmãos. Finalizando aqui, haverá salvação na grande tribulação? Sim. Aí eu completo aqui dizendo, porque o Evangelho continuará a ser pregado, a Bíblia fala, para quem leu o livro de Apocalipse, por duas testemunhas. Ok, irmãos? Está na Bíblia? Está no livro de Apocalipse? Duas testemunhas que vai ser pregado. Essas duas testemunhas foram duas testemunhas levantadas por Deus. E elas exercerão, nesta época, um ministério salvífico. Um ministério de salvação, salvífico. Observação, apenas para a gente finalizar aqui. Apenas, olha aqui a observação aqui, apenas os mártires se converterão. Mas pastor, só por que os mártires se converterão? Os outros mártires morreram. Ok? Testemunho vivo, fiel, mas aqueles que haveriam também de morrer. Os que haveriam de morrer é aqueles que vão ter que ser mártires na grande tribulação. Entendeu o negócio? Os que haveriam de morrer conforme eles, olha lá, eles morreram. Conforme eles morreram. Então, só vai ter salvação só por mártir. Por quê? Por que por mártir? Vamos lá, quem pode me orientar aí? Eu estou aí sentado e você está aqui em cima. Por quê? Estou fazendo uma pergunta. Porque quando você não seguir ao anticristo e professar Cristo como o único da sua vida, você morrerá. Então, mártir. Entendeu o negócio? Então leva a sério o livro de Apocalipse, porque se você ficar aqui, você vai ter que passar por todo esse processo que não vai aguentar. Sabe que não vai aguentar? Olha para cá. Porque um bocadinho de aflição na tua vida aqui você não aguenta. Como é que tu vai aguentar a opressão do anticristo? Vai haver, olha, outra coisa. Algumas pessoas vão querer suicidar-se. Né? A coisa vai ser tão horrenda. Nós estamos morrendo, presta atenção. Tudo isso que vocês estão vendo ali, não chega nada diante do que vai acontecer. Pessoas vão querer, eu já falei isso aqui, vou repetir, talvez você está chegando agora do outro lado. Alguém aqui quer morrer? Alguém aqui quer morrer? Ninguém. Mesmo você sabendo que a morte com Cristo é uma vida eterna, você quer ficar aqui, irmãos. Mesmo com esse problema todo que você vive, tu não quer morrer, né? Não quero. Ninguém aqui quer morrer. Mas naquele grande dia, eles vão chamar a morte. Eles vão ter desejo de morrer, tamanho será a opressão. Mas a morte não o encontrará. Você entendeu? Então haverá salvação durante a grande tribulação só para os mártires. Mas por quê, pastor? Porque vai ter que ser mártir. Vai ter que morrer. É um sacrifício. Porque enquanto a gente está aqui pregando, igual a mulher estava 120 anos, o povo zumbando, no adultério, na depravação da imoralidade, nas orgias da vida,
Aí quando ele viu lá que a arca estava lá, que deu dilúvio, veio todo mundo lá, veio todo mundo atrás, batendo na porta para abrir. Sabe quem mandou fechar a porta? Por dentro? Foi Deus. Deus fechou por fora, inclusive, a porta. Porque por dentro não é poder até, coitado do povo, deixa eu abrir. Mas o Senhor fechou ela por fora. Ninguém entrou. Só a família de Noé para povoar a terra, para chegar até nós aqui para novas oportunidades. Amém? Então, da mesma maneira, está lá na Bíblia, assim como no dia de Noé, pega esse versículo, tá, irmão? É um versículo escatológico. Casavam, aqui, bebiam, estava todo mundo dentro. A palavra aí o casamento é de Deus, mas vocês estão desapercebidos. Assim será na volta do Filho do Homem. E ele está voltando, porque muito mais de 120 anos o Evangelho está sendo pregado. Amém? E a arca está aguardando você para entrar nela. Porque a arca é Jesus. Amém? Então, eles vão exercer essas duas testemunhas. Agora vamos lá. Quem deverá ser essas duas testemunhas? Fica uma pergunta para a prova para domingo que vem de manhã, tá bom? Ok? Eu quero o nome que vocês acham de quem vai ser essas duas testemunhas. Tá bom? Traga para mim no domingo. Ok? Quem vai ser as duas testemunhas? Agora, uma curiosidade, pulando aqui, que não é aula, a gente já está finalizando aqui, praticamente, essa aula, não é aula, mas lá no capítulo 14 do Apocalipse, eu não vou pular, né, porque eu tenho o capítulo 7 ainda, mas o 14, só uma curiosidade, no versículo 6 e no versículo 7, 14, versículo 6 e versículo 7. Diga assim, aqui fala de 3 anjos proclamam o juízo de Deus. E viu outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o Evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre em toda a nação, tribo, língua e povos. Versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Porque nós estamos dando aula sobre o juízo de Deus às nações. Vindo é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui, essa curiosidade está aqui que um anjo, aqui fala de um anjo pregando o Evangelho eterno. Aqui não fala de um anjo pregando o Evangelho eterno? Tá bom. Aí, no domingo que vem vocês me dão. Então, finalizando o quinto selo. O quinto selo aponta para a justiça de Deus. Amém? Que pedirá conta de todo o sangue derramado no decorrer dos tempos. Todo o sangue. Olha o versículo 10 e 11 do capítulo 6. Versículo 10 e 11 do capítulo 6. Eu já li, mas daqui. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vivas o nosso sangue descapido sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousasse ali um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então era um determinado tempo, aguardasse. Esse daqui já estava com as vestes brancas e tal, porque eles fazem até uma pergunta aqui: por que, Senhor? Né? Porque nós estamos aguardando aqui e vão ser salvos na grande tribulação. Ok? Essa é o cumprimento daqui, tá bom? Agora, eu posso ir do sexto selo, que ainda tem um tempinho ali, sexto selo, para eu finalizar a aula. Quantos selos são? Quantos selos são? Por que vocês falaram 7? Quantos selos são? Depois a gente vai. Então vamos no sexto selo. Depois a gente vai ver isso aqui. Porque todo mundo está no 7 selos na cabeça, né? Oi?
O juízo de Deus às nações. Não, assim, na adoração ao Cordeiro. Na adoração ao Cordeiro. Tá, vamos lá. Tá bom. Na verdade são 6 selos. Serão 6 selos. Depois a gente explica o negócio ali. Versículo 12, capítulo 6. Versículo 12 até o 17. Esse aqui para finalizar. Ó, o 12 e 17, pausadamente. E havendo aberto o 6º selo, olhei. E havendo aberto o 6º selo, olhei. E eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam os montes aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos no rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Então, este 6º selo fala de mais um juízo divino sobre a terra e seus moradores no período da grande tribulação. Isso aqui é um período de um juízo divino que virá sobre a terra e todos os seus moradores no período da grande tribulação. O mesmo vai acontecer, olha aqui, irmão, esse período, esse juízo divino sobre a terra e sobre seus moradores. Tudo que você veja hoje, pode ver que é um juízo divino. A gente sente muito, mas é um juízo divino. Vai fazer um estudo do Estado para você ver a idolatria, a feitiçaria. Ok, irmão? É só fazer. Por que eu estou falando isso? Porque esse selo é um juízo divino sobre a terra e seus moradores no período da grande tribulação. O mesmo vai acontecer em forma de, aqui para finalizar, terremotos e chuvas de meteoros. Inclusive, só atenção aqui para a gentileza. Inclusive, tem aí um projeto para 2030. Projeto Rockefeller. Eles conseguem fazer a chuva sair do mar. Eles estão antecipando tudo isso aí. Tudo que está vendo aí já é um projeto de 2030. Catar, foi Catar? Catar. Eles fizeram isso. Foi Catar? Dubai. Eles fizeram isso. Só que a coisa foi tão estupenda que eles esperavam que alagou Dubai todo. É prenúncio da volta de Cristo, não é? É prenúncio do juízo de Deus ou não é? A gente precisa de entender isso e ficar alerta, porque vai ser em forma de terremoto, chuvas. Quer ver? Mas onde está escrito isso? Mateus, que é o pequeno Apocalipse, capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus é chamado, para mim, o pequeno Apocalipse. No versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. E logo depois, porque aqui é o sermão, continua, né? A vida do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Já existem alguns países que o sol ficou todo, o céu ficou todo vermelho. Alguns países aí, irmãos. É só você. Agora, um crente que estiver desapercebido para isso aí para ele, né? Não vai ser nada, porque ele não está notando isso. Isso é o toque da trombeta. Você tem que entender o toque da. Só quem vai entender o som
diabo para cegar o entendimento, para não ter o conhecimento da verdade, não entender o toque. Eu não vejo essas coisas, meu Deus, o que está acontecendo? E alguns já estão falando, vai vir para o Rio de Janeiro, se vier, problema, é cumprimento da palavra. Ué, está com medo de quê? A gente vai viver, ok, igreja? Porque já tem gente, meu Deus, no Rio de Janeiro, continua lindo, mas continua com o seu pecado, com a sua idolatria, com as suas prostituições. Vai lá ver as casas noturnas. Algumas igrejas estão pintando até ela toda de preto. Pinta a igreja de preto igual a casa noturna, porque a casa noturna é preta. Pô, dá um tempo com isso aí. Será que os crentes não conseguem enxergar isso? Porque os crentes querem ver a multidão, quer ver a igreja lotada, a multidão. Aí eles fica às vezes apercebido com essas coisas, pintando a igreja toda de preto, e cortina preta, e não sei o que preto. Aí tem o cavalo preto. Pastor, é nessa aula que o senhor falou que ia me explicar a pergunta de quinta-feira que eu fiz? Não. Vai ser lá na outra aula mesmo. Tá? Não é nessa aula, é nesse estudo de Apocalipse. Mas não chegou nela ainda. Não é nesta aula, tá? Aquela pergunta lá. Então, acontecendo agora, também, presta atenção aqui, muitos aproveitadores que distorcem o conhecimento do Apocalipse, vai vir com historinha para fazer você temer. Entendeu? Aí vai vir com historinha. Aí você que não está preparado, fica recebendo a historinha desses homens da internet. Esses homens que acham que é mais pregador e que conhece mais a palavra que todo mundo. Mas a Bíblia fala que os sábios vão escorregar na sua própria sabedoria, gente. Vê Salomão, escorregou aonde? O homem mais sábio da terra, escorregou na sua própria sabedoria. Está escrito lá. Quanto mais sábio, mais escorrega nela. A gente tem que ter, a gente precisa abrir um pouquinho a caixote, desculpa aí, e entender um pouco mais. A Bíblia é sagrada, irmãos. Eu não sei quanto tempo eu tenho nessa terra, não. Até você não é um privilegiado que vocês vão poder me assistir com Evangélica Geração Profética no YouTube, já que muitos não chegam lá nem compartilham. Eu vejo um vídeo lá de um ano até, eu falei, meu Deus, só tem isso aí, eu pensei que já estava em 1 milhão. Mas é porque os crentes da igreja não veem. Eles vêem filme, Netflix, vê não sei o que, vê não sei o que lá, vê não sei o que lá, porcalhada! Pô, mas não assistem nada da igreja. Nada da igreja eles assistem. Tem YouTube em casa, tá? Eles têm YouTube. Mas poderia assistir, né? Os irmãos que não vêm, ficam em casa, não entra na live. Mas na Covid entraram, está com medo de morrer. Eu fiz até uma mensagem aqui, hoje eu estou de luto. Na Covid, lembra? Eu estou com essa mensagem lá, hoje eu estou de luto. Eu estou ficando de luto de novo, porque eu estou vendo a igreja morrendo. Eu tenho essa mensagem lá, na Covid eu botei um tema, estou de luto hoje. E por que eu estou de luto? Aí o crente, meu Deus, quando você abrir a live, tem a gente aberta na live, 4.000, 5.000, o povo está em casa quando ele vai morrer, está ligando live para tudo que é lado. Aí depois que eu falei, alguns nessa Covid vão ficar mais espirituais e outros mais carnais. Falei isso. E alguns não estão nem mais aí, porque a Covid já passou, eu vivi e eu segui minha vida. Mas tem outras pragas, tá? Tem outras pragas porque está aqui na Bíblia. A Covid não foi a última, não. A dengue já matou mais um pouquinho de pessoas aí. E vai vir outras e outras. A Bíblia fala pestes. É Bíblia. Então você tem que estar atento à palavra, meu irmão. Ok? Você tem que estar atento à palavra. Então, para finalizar aqui, tem, irmãos, abre Atos. Atos. Eu preciso de ler. Capítulo 2. Atos, capítulo 2. No versículo 19 e 20. Diz assim, ao 19 e 20. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo,
vapor de fumo. O sol se converterá e lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então tudo vai ser sinal, tudo vai ser trombeta. Ele que ele fará como alerta, mas para o povo dele, porque o ímpio não vai entender isso, o solido, mas o crente que estiver na presença de Deus vai entender isso como toque da trombeta. Não é para dizer, meu Deus, o céu agora ficou vermelho. Não se preocupa com isso não. Você tem que falar assim, isso é a esperança de que Ele vai voltar. Quando você vê tudo isso, veja como é, não como temor, não como medo, mas olha como é a esperança de que Ele está voltando. Amém, igreja? E aí eu consegui colocar só algumas coisinhas aqui. O número de terremotos que vem aumentando através dos séculos. Lá no século XII, teve 84 terremotos, século XII. No século XIII, 115 terremotos, de 84 para 115 aumentou, não aumentou? No século IV, de 14, 137 terremotos. Você já vê, só vai aumentando, amém? Tudo já está na Bíblia, a proporção vai aumentando, mas já está na Bíblia. No século XV, 174. No século XVI, 258. No século XII, 17, 378. Depois 640, 2190. Hoje, aproximadamente 2.500 terremotos. Aproximadamente. Hoje, aproximadamente 2.500 terremotos. Ou seja, aproximadamente 2.700.000 pessoas já morreram em consequência de terremotos. Aproximadamente. Olha, então isso é bíblico, irmãos. Vamos parar de brincar de Bíblia. Talvez você não vai ouvir alguns pastores falar isso que eu estou falando, não, porque eles têm medo de encarar a pessoa e falar. Porque as pessoas, para eles agora, é CPF e conta bancária, Pix. Mas eu não sou. Eu não sou. Quem tiver que ser fiel na igreja vai ser. Quem não tiver que ser, não vai ser. Eu não sou. Eu quero pregar a verdade da palavra. Te alertar. Porque Ele está voltando. E a próxima aula, aí sim, são 6 selos, nós já temos 7 selos, que é um selo diferenciado. Ok? Porque já não fala mais dos cavaleiros. Os 6 selos é referente a cavalos, cavaleiros, etc. Tá? Aí a gente vai concluir com 7 selos, que realmente são 6 se referindo a tudo isso que eu falei. Ok? Mas, bem-aventurado é aquele, olha o que diz aqui para me finalizar. Bem-aventurado é aquele que ouve, guarda as profecias da palavra deste livro. Olha aqui, irmão, está escrito lá no livro de Apocalipse, quando fecha o livro de Apocalipse. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda. Ouve, quem está ouvindo aí, mas guarda as profecias da palavra desse livro. Da palavra, não é da Bíblia toda não. Aqui está se referindo no livro de Apocalipse, da palavra deste livro. Porque este livro é o livro da revelação das últimas coisas. Ok, igreja? Então, que Deus abençoe esta aula, mais uma aula hoje. E na segunda-feira, no domingo que vem, a gente entra com a aula finalizando o 7º selo. Aí depois a gente vai vir dando sequência até o capítulo 22. Ok, igreja? Vamos ficar de pé? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, igreja? Glória a Deus. Algo que deveria ser espontâneo, né? Algo que deveria ser espontâneo, adorar a Deus através das suas palmas, né? Espontaneidade, uma demonstração que você está na presença de Deus. Amém? Nada por força, nem nada por violência. Muitos crentes têm seguido aí por força e por violência. Mas a Bíblia fala que é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ok? Tem algum louvor? Não, né? Se não tiver, vamos bater no louvor.
Vamos ter então o momento do ofertório, dízimo de oferta, você que tem sua semente, vamos abençoar a casa do Senhor. Lembrando, irmãos, que hoje à noite, às 19 horas, nós teremos, por vontade de Deus, o culto de celebração da Santa Ceia do Senhor. Ok? Hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Todo mundo vê quem vai organizar a ceia, está todo pago de aviso, enfim, etc. Tá bom? Senhor, nós queremos te adorar. Te adorar por esse momento. Estou orando agora, tá, igreja? Te adorar pela tua presença. Te adorar pelos dízimos e ofertas que foram depositados no gasofilaço. Queremos te agradecer pela palavra estudada nessa manhã, porque através da tua palavra nós estaremos cientes dos fatos que vão acontecer, ao mesmo tempo também preparados para os acontecimentos, para entender o sonido da trombeta e dos sinais que vão anteceder a sua volta, como prova do amor e da sua graça. Porque o Senhor provará o amor e a graça justamente com os sinais, para levar-nos a estarmos atentos quando o Senhor voltar para a igreja ser tirada dessa terra. Leva-nos guardado por ti. Livra do homem maligno, do malfeitor, do homem sanguinário, do acidente, do roubo, do assalto e das balas perdidas. Que o amor e a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Nos abençoado, diga glórias a Deus, diga aleluia, a paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos, graça e paz.